Eu tinha acabado de cortar um pedaço de tender quando ouvi a voz do Ricardo ecoar pela sala de jantar. Alto. Claro. Proposital. Um brinde aos meus pais, ao Dr. Roberto e à Dona Vera, que construíram tudo, absolutamente tudo, com as próprias mãos, sem pedir favor para ninguém, sem depender de ninguém. Isso sim é exemplo de vida. O barulho das taças tilintando encheu o ambiente. Eu olhei para o meu prato. O tender estava seco. A farofa, sem gosto. Minha filha Isabel, sentada do outro lado da mesa comprida, olhou para baixo. Não disse nada. Tem gente que vive de aposentadoria mixuruca e acha que está contribuindo com alguma coisa. Ricardo deu uma risada. Aquele tipo de risada que não tem graça nenhuma, sabe? Gente que atrasa o país, que fica de favor na casa dos outros. Ele estava olhando para mim. Todo mundo estava olhando para mim. Dr. Roberto sorriu. Aquele sorriso fino, de quem se acha melhor que os outros. Dona Vera segurou a taça de vinho e fez que sim com a cabeça. Os outros convidados, uns 6 casais que eu nem conhecia direito, riram baixinho. Constrangidos, mas riram. Isabel continuou de cabeça baixa. Sogra, a senhora entende, né? Não leve pro lado pessoal. É só que... Bom, a gente sabe como é. A senhora vive de pensão. Mora num apartamentinho antigo na Vila Mariana. Não tem carro. Não viaja. A gente aqui, trabalhando duro, pagando IPTU de 15 mil reais por ano, sustentando esse padrão. E tem gente que vende penetra na ceia e ainda reclama da cadeira. Eu tinha reclamado da cadeira? Não. Eu tinha só comentado com Isabel, baixinho, que a cadeira do canto era meio desconfortável por causa do encosto quebrado. Só isso. Mas o Ricardo ouviu. E decidiu usar isso como munição. Respirei fundo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho 80 anos. Eu já enfrentei médico prepotente às 3 da manhã, exigindo leito que não existia. Já negociei com fornecedor que queria cobrar 40 reais, 000 por um lote de medicamento que valia 12 mil reais. Já segurei a mão de mãe que acabou de perder filho na UTI e precisava assinar papelada do SUS. Eu não me assusto com grito de genro metido a rico. Mas naquela noite, na ceia de Natal de 2024, eu decidi fazer diferente. Levantei da cadeira. Peguei minha bolsa de couro marrom, aquela que eu comprei na Riachuelo há 5 anos por 89 vares. Botei no ombro. Olhei para o Ricardo. Depois para o Dr. Roberto. Depois para a Dona Vera. Depois para Isabel, que finalmente levantou a cabeça, com os olhos cheios d'água. Boa noite para vocês. Foi só isso que eu disse. Saí pela porta da frente. A casa deles fica num condomínio fechado em Alphaville, daqueles com portaria eletrônica, interfone com câmera, muro alto. Eu liguei pro táxi do seu Joaquim, que sempre me busca quando preciso. Ele chegou em 11 minutos. Dona Adelaide, a senhora tá bem? Ele olhou pro meu rosto pelo retrovisor. Tô, seu Joaquim. Só cansada. A volta pra Vila Mariana levou 40 minutos. Trânsito leve. Natal, né? Todo mundo em casa. Eu fiquei olhando pela janela, as luzes das casas, as árvores enfeitadas. Pensei em quanto tempo fazia que eu tinha parado de me importar com essas coisas. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Porque eu sei que tem muita gente que já foi humilhada por gente que deveria agradecer de joelhos. Cheguei em casa às 23h17. Apartamento no 3º andar, sem elevador. Subi devagar, segurando no corrimão. Joelho esquerdo doendo, como sempre. Abri a porta. Cheiro de naftalina e bolo velho. Meu apartamento é pequeno. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Móveis de madeira maciça que eu comprei nos anos 80. Sofá de tecido marrom que já tá poído nas beiradas. Mas é meu, é limpo, é digno. Fui direto pro quarto. Abri o armário de mogno que era do meu falecido marido, Sebastião. Ele morreu em 2003. Tinha um AVC fulminante. Estava arrumando a cerca do quintal da casa velha quando caiu. Vizinha ligou pro SAMU. Quando eu cheguei no hospital, ele já não estava mais aqui. Mas não é sobre ele que eu quero falar agora. É sobre o que está guardado nesse armário.
No fundo, atrás das caixas de sapato e das cobertas de inverno, tem uma pasta. Pasta catálogo, daquelas velhas, de couro sintético verde musgo. Tem um elástico segurando. Tirei ela de lá. Pesei na mão. Devia ter uns 300 gramas de papel ali dentro. Sentei na beirada da cama. Abri a pasta. Primeiro documento. Laudo médico. Hospital Santa Casa de Misericórdia. Data: 12 de março de 2008. Paciente: Roberto Henrique Cavalcante, 53 anos. Diagnóstico: trauma craniano grave, hemorragia subdural, necessidade de cirurgia experimental não coberta pelo Plano de Saúde Bradesco Top. Segundo documento: orçamento: R$ 847.000. R$ 847.000. Isso em 2008, gente. Converte para hoje, dá mais de 2 milhões. Neurocirurgião especialista vindo de São Paulo, equipamento importado, UTI particular dentro da Santa Casa. Terceiro documento: carta de negativa do convênio, procedimento não homologado pela ANS, cobertura negada. Quarto documento: carta assinada por mim. Delaide Ferreira dos Santos, superintendente administrativa do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia, autorizando isenção total de custos mediante compensação futura via fundo de caridade da instituição. Quinto documento: recibo de doação anônima. R$ 950.000, depositados na conta da Santa Casa em 18 de março de 2008. Doadora: eu, Delaide Ferreira dos Santos. Usei toda a minha reserva de aposentadoria complementar que o Sebastião tinha deixado. Tudo. Sexto documento: carta de agradecimento manuscrita, assinada por Vera Lúcia Matos Cavalcante. Delaide, não temos palavras. Você salvou meu marido. Salvou nossa família. Somos eternamente gratos. Qualquer coisa que precisar, estaremos aqui. Sempre. Sempre. Que palavra interessante, né? Eu fechei a pasta. Botei ela em cima da cômoda. Olhei para o relógio. 00:12. Dia 26 de dezembro. Boxing Day, como dizem os gringos. Dia de acertar as contas. Você está se perguntando por que eu fiz isso, né? Por que eu salvei o Roberto? Vou te contar. Em 1987, o pai da Vera, Dr. Osvaldo Matos, era clínico geral no posto de saúde da Vila Mariana. Meu marido Sebastião teve uma crise de apendicite aguda. 3 da manhã. O posto estava fechado. Mas o Dr. Osvaldo morava em cima do consultório. A gente bateu na porta, desesperados. Ele desceu de pijama, abriu a porta, examinou o Sebastião, disse: é apendicite, vou ligar para o hospital agora. Ligou para a Santa Casa, conseguiu vaga na emergência, levou a gente de carro, ficou lá até o Sebastião sair da cirurgia. 6 horas da manhã. Quando a gente foi pagar, ele disse: não precisa. A gente se ajuda, né? 17 anos depois, quando a filha dele, Vera, me ligou chorando dizendo que o marido ia morrer porque o plano não cobria a cirurgia e eles não tinham R$ 847.000 guardados, eu lembrei disso. A gente se ajuda. Eu tinha cargo, tinha influência, tinha grana guardada. Usei tudo. Salvei o Roberto, salvei o patrimônio deles. Porque se o Roberto morresse, a empresa deles ia à falência. Tinham empréstimos de 1,2 milhão no banco. Tinham sócios que iam pular fora. A Vera não entendia nada de gestão. O Ricardo tinha 30 anos, era estagiário ainda. Eu salvei tudo. E pedi uma coisa só: segredo. Não queria que ninguém soubesse. Não queria que o Roberto se sentisse diminuído. Não queria que a Vera ficasse devendo favor o tempo todo. Eu fiz porque era o certo, porque eu podia, e porque o Dr. Osvaldo teria feito o mesmo. Mas sabe o que é engraçado? O Dr. Osvaldo morreu em 2010. A Vera chorou muito no enterro. Eu fui, claro. Segurei a mão dela. Ela me agradeceu por estar ali. Mas não mencionou nada sobre 2008. Nenhuma palavra. Os anos passaram. Roberto se recuperou completamente. A empresa prosperou. Eles compraram a mansão em Alphaville em 2012. 3,8 milhões à vista. Eu sei porque a Isabel me contou, toda animada. Mãe, a casa tem 6 suítes. 6! E piscina aquecida. Eu morava no mesmo apartamento de sempre.
Aposentadoria de R$ 6.200 mensais, condomínio 780, luz 245, água 89, IPTU $1.100 por ano. Supermercado 450 por mês. Farmácia 380, remédio de pressão, remédio de colesterol, remédio para tireoide. Sobrava 4.256. Eu não precisava de mais. Eu tinha dignidade. Tinha meus livros, tinha minha televisão de 32 polegadas que comprei na promoção da Casas Bahia por R$ 1.089 em 18 vezes sem juros. Tinha meu ventilador Arno que comprei em 1994 e ainda funciona. E eu tinha minha pasta verde musgo. Naquela noite, depois de fechar a pasta, eu tomei uma decisão. Uma decisão que eu já vinha mastigando fazia tempo, mas que nunca tinha tido coragem de engolir. Ia contar a verdade. Não para eles. Não diretamente. Isso seria pequeno demais. Seria dar a eles a chance de abafar, de desculpar, de transformar em fofoca de família. Não. Eu ia contar para quem importa. Para a comunidade deles. Para a sociedade que eles tanto prezam. Para a igreja onde eles vão todo domingo sentar no banco da frente, fazer cara de piedosos, dar R$ 500 no dízimo e sair distribuindo sorrisinho. Eu ia expor a hipocrisia. Dormi naquela noite. Dormi bem, inclusive. Melhor do que tinha dormido em anos. Acordei às 6h30. Fiz meu café. 2 colheres de café União. R$ 18,90 o pacote de 500 de grana. Pão francês que comprei na padaria do seu Zé ontem por R$ 0,70 a unidade. Margarina Qualy, R$ 8,50 o pote. Sentei na mesinha da cozinha. Olhei pela janela. O dia estava claro. Sol entrando. Dava para ouvir o barulho da cidade acordando. Ônibus passando, gente gritando, cachorro latindo. Peguei meu celular, um Samsung J2, daqueles basicões. 550 há 3 anos. Abri a lista de contatos. 3 nomes importantes. Padre Antônio, pároco da paróquia Nossa Senhora da Glória, nos Jardins, onde o Roberto, a Vera, o Ricardo e a Isabel vão toda santa semana. Doutora Lúcia Mendonça, atual diretora da Fundação Santa Casa de Misericórdia, minha sucessora. Assumiu em 2011 quando eu me aposentei. Marcelo Rezende, colunista social do jornal O Estado de São Paulo, conhecido por expor a hipocrisia da elite paulistana com elegância e provas. Liguei para a doutora Lúcia primeiro. Eram 8h15. Alô? Lúcia, é Adelaide. Dona Adelaide, que surpresa! Como a senhora está? Estou bem, preciso de um favor. Claro, o que a senhora precisa? Preciso que você confirme uns documentos para mim. Vou mandar cópias autenticadas. São sobre um caso de 2008. Paciente Roberto Cavalcante. Você lembra? Silêncio do outro lado. Dona Adelaide, aquele caso? Sim, aquele caso. Mas a senhora nunca quis que isso viesse à tona. Eu sei, mudei de ideia. Outro silêncio, mais longo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu não elaborei. Não precisava. A senhora tem certeza? Absoluta. Ok. Mande os documentos. Eu confirmo. Obrigada, Lúcia. Desliguei. Liguei para o Padre Antônio. Eram 8h47. Dona Adelaide, Feliz Natal. Feliz Natal, padre. Desculpa ligar cedo. Imagina. O que houve? Preciso marcar uma conversa particular com o senhor. Hoje, se possível. Hoje? É urgente? É. Tudo bem? Pode vir às 15 horas, no escritório da matriz? Posso. Obrigada, padre. Desliguei. Respirei fundo. Faltava o Marcelo. Eu tinha o contato dele porque, em 2009, ele fez uma matéria sobre os 150 anos da Santa Casa. Entrevistou várias pessoas, inclusive eu. A gente trocou cartão. Nunca mais falei com ele, mas guardei o número. Mandei uma mensagem no WhatsApp. Eram 9h02. Bom dia, Marcelo. Aqui é Adelaide Ferreira, ex-superintendente da Santa Casa. Tenho uma história para você. Uma história verdadeira sobre uma família tradicional de São Paulo que deve tudo a quem humilharam ontem na ceia de Natal. Documentos, testemunhas, provas. Interesse? A resposta veio em 4 minutos. Dona Adelaide, claro que tenho interesse.
Podemos conversar hoje? Sim, 17 horas, no meu apartamento, Vila Mariana. Perfeito. Mande o endereço. Mandei. Pronto. Estava feito. Agora era só esperar. Você tá achando que eu sou vingativa? Que eu sou rancorosa? Talvez você tenha razão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você ajudou alguém de coração, sem esperar nada em troca, e depois foi cuspida na cara? Quantas vezes você se calou enquanto te chamavam de peso morto, de encostada, de parasita? Eu me calei 15 anos. 15 anos guardando segredo, protegendo a honra de gente que nem sabia que estava sendo protegida. E quando eu precisei de respeito básico, de um lugar decente na mesa, de não ser humilhada na frente de estranhos, o que eu recebi? Risada. Então não vem me falar de vingança. Isso aqui é justiça. Passei a manhã organizando as cópias. Fui no cartório da Rua Vergueiro. Autentiquei todos os documentos. 12,50 cada cópia autenticada. 15 cópias. Total, 187,50. Paguei no débito. Voltei para casa. Separei 3 envelopes pardos grandes. Coloquei 5 cópias em cada um. Fechei com fita adesiva. Escrevi os nomes à mão, com caneta azul. Envelope. 1. Padre Antônio Carvalho. Envelope. 2. Doutora Lúcia Mendonça. Envelope. 3. Marcelo Rezende. Eram 13h20. Almocei. Arroz que sobrou de ontem, feijão requentado, um ovo frito. Lavei a louça. Troquei de roupa. Botei uma blusa azul marinho que comprei na CNA em 2019 por R$ 49,90. Calça preta de alfaiataria que eu uso faz 10 anos. Sapato fechado preto de couro sintético. Beira Rio, R$ 89,90. Olhei no espelho. Uma senhora de 80 anos me olhava de volta. Cabelo branco curto, rugas ao redor dos olhos, lábios finos, mãos manchadas de idade. Mas os olhos ainda tinham fogo. Peguei minha bolsa. Coloquei os 3 envelopes dentro. Chamei um Uber. 23h50 até a paróquia Nossa Senhora da Glória, nos Jardins. Cheguei às 14h53. A igreja é grande, bonita. Tem vitrais coloridos, bancos de madeira envernizada, altar de mármore. Tudo impecável, tudo caro. O padre Antônio me esperava no escritório. Ele tem uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos redondo, sorriso gentil. Dona Adelaide, sente-se, por favor. Sentei, coloquei a bolsa no colo. Respirei fundo. Padre, o senhor conhece a família Cavalcante? Conheço sim, Roberto, Vera, Ricardo, Isabel, membros ativos da paróquia. Por quê? Porque ontem, na ceia de Natal, o Ricardo, genro da minha filha Isabel, me chamou de encostada patética na frente da família toda. Disse que gente como eu atrasa o Brasil. Riu da minha cara. E ninguém disse nada. O rosto do padre Antônio endureceu. Ele fez isso? Fez. E a senhora veio aqui por quê? Abri a bolsa. Tirei o envelope com o nome dele. Coloquei na mesa. Porque tem uma coisa que essa família não sabe e que eu acho que a comunidade da paróquia deveria saber. Ele abriu o envelope. Tirou os documentos. Começou a ler. 5 minutos de silêncio. Ele lia devagar, passando os olhos em cada linha. Quando terminou, ele olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. Dona Adelaide, a senhora fez isso? Fiz. E nunca contou para ninguém? Nunca. Até ontem. Por que ontem? Porque ontem eu descobri que não importa o que você faz pelas pessoas. Se elas não te respeitam, nada disso vale nada. Ele fechou os olhos. Ficou assim por uns 30 segundos. Depois abriu. O que a senhora quer que eu faça? Quero que o senhor leia esses documentos na missa de domingo. Não precisa citar nomes. Mas quero que a comunidade saiba que existe uma senhora de 80 anos que salvou uma família da falência, pediu segredo e 15 anos depois foi humilhada na ceia de Natal por essa mesma família. Dona Adelaide, isso vai causar um escândalo. Eu sei. A reputação deles vai ser destruída. Eu sei. A senhora tem certeza? Eu olhei nos olhos dele, firme, sem piscar.
Padre, o senhor prega todo domingo sobre humildade, gratidão, caridade, sobre honrar pai e mãe, sobre não julgar pela aparência. Esse é o momento de mostrar que essas palavras têm consequências reais. Ele respirou fundo. Pegou os documentos. Colocou de volta no envelope. Eu vou fazer isso, não porque eu quero vingança para a senhora, mas porque é a coisa certa a fazer. Obrigada, padre. Saí da igreja. Eram 15h40. Peguei outro Uber, 18,90 até o prédio da Fundação Santa Casa, na Avenida Rangel Pestana. Doutora Lúcia me esperava na recepção. Ela tem uns 55 anos. Cabelo castanho preso, tailleur cinza, ar de quem manda. Dona Adelaide. Ela me abraçou. Que história é essa? Entreguei o envelope para ela. Ela abriu ali mesmo, em pé. Leu, balançou a cabeça. Eu lembro desse caso, mas eu não sabia que tinha sido a senhora. Eu pedi sigilo na época. E agora? Agora acabou o sigilo. O que a senhora quer? Quero que você confirme esses documentos, oficialmente. Se alguém da imprensa perguntar, você confirma que são verdadeiros e que estão nos arquivos da instituição. Isso pode gerar processo, dona Adelaide? Pode, mas não vai, porque é tudo verdade, e verdade não é crime. Ela olhou para mim, depois para os documentos, depois para mim de novo. Tudo bem, eu confirmo, mas me diz uma coisa, valeu a pena? Eu sorri. Pela primeira vez em 24 horas eu sorri. Vai valer. Saí de lá às 16h30, último Uber do dia, 16h40 de volta para casa. Cheguei às 16h58. Marcelo Rezende tocou a campainha às 17h03. Ele é um homem magro, alto, uns 50 anos. Camisa social azul clara, calça jeans, notebook debaixo do braço. Dona Adelaide? Marcelo, entre. Ele entrou, olhou ao redor, o apartamento humilde, os móveis velhos, o cheiro de naftalina. Café? Aceito. Fiz café. Ele sentou no sofá. Eu sentei na poltrona. Coloquei o envelope na mesinha de centro. Então, dona Adelaide, qual é a história? Eu contei. Tudo. Desde o começo. O Dr. Osvaldo em 1987. O Roberto em 2008. A doação. O segredo. Os anos de silêncio. A ceia de Natal. A humilhação. A decisão. Ele anotou tudo. Fez perguntas. Checou datas. Pediu para ver os documentos originais. Mostrei. Ele fotografou cada página com o celular. Autorizei. Dona Adelaide, essa história é devastadora. Posso publicar amanhã? Pode. Com o nome da senhora? Pode. E com o nome deles? Eu pensei. 5 segundos, 10 segundos. Não, sem nome. Diz só, família tradicional de Alphaville. Quem precisa saber vai saber. Por quê? Porque eu não quero que isso vire fofoca barata. Quero que vire lição. Ele sorriu. Fechou o notebook. Amanhã sai na coluna. Garantido. Obrigada. Ele foi embora às 18h35. Eu fiquei sozinha. Esquentei o resto do feijão. Comi com pão, lavei a louça, sentei no sofá, liguei a televisão, Jornal Nacional, notícias ruins. Desliguei, fui dormir às 21h10. Acordei no dia 27 de dezembro, às 6h50. Fiz café. Abri o jornal que o seu Zé entrega na porta todo dia. 5,50 a unidade. Virei as páginas até chegar na coluna social. Lá estava. Gratidão esquecida. Família tradicional deve fortuna a quem humilhou no Natal. O texto era perfeito. Marcelo tinha escrito com classe, mas com fogo. Ele contou a história toda, os documentos, as datas, os valores, a isenção, a doação, o segredo e o desfecho, a humilhação na ceia. Ele terminou com uma frase que me arrepiou. Em tempos onde venci sozinho virou mantra da elite brasileira, vale lembrar, ninguém constrói nada sozinho. E quem esquece disso, esquece sua própria humanidade. Eu dobrei o jornal, tomei meu café, esperei. O telefone tocou às 8h23. Era a Isabel. Mãe. Oi, filha. Mãe, o que a senhora fez? O que eu precisava fazer? Ricardo tá...
Ele tá desesperado. Os pais dele ligaram. Os amigos ligaram. Todo mundo viu a coluna. Todo mundo sabe que é sobre a gente. E ele quer falar com a senhora. Quer pedir desculpas. Agora ele quer. Mãe, por favor. Isabel, quantas vezes você me defendeu ontem na ceia? Silêncio. Quantas vezes você olhou para o seu marido e disse: não fala assim da minha mãe? Silêncio maior. Pois é. Agora você colhe o que plantou. Desliguei. O telefone tocou de novo. 47 vezes. Eu não atendi. Às 10h15, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era o Ricardo. Sozinho. Olheiras profundas. Barba por fazer. Não abri. Dona Adelaide, por favor, a gente precisa conversar. Eu fiquei do outro lado da porta, imóvel. Dona Adelaide, eu estraguei tudo. Meu pai tá recebendo ligação do clube, da fundação, dos sócios. A gente tá sendo cancelado. Por favor. Eu sou uma mulher de 80 anos. Eu já vi muita coisa. Já vi gente morrer, já vi gente nascer, já vi amor, já vi ódio. Mas eu nunca tinha sentido um prazer tão específico quanto naquele momento. Ele ficou batendo na porta por 11 minutos. Depois, desistiu. Eu voltei para o sofá. Liguei a televisão. Programa de culinária. A moça ensinava a fazer bolo de cenoura. Parecia gostoso. Você tá achando que eu sou cruel? Pode ser. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém te pisa, te humilha, te trata como lixo e depois descobre que você salvou a vida dele, ele merece perdão imediato só porque pediu? Ou ele precisa provar que mudou de verdade? Eu escolhi a segunda opção. Sábado passou. Domingo chegou. Missa das 10 horas. Paróquia Nossa Senhora da Glória. Eu cheguei às 9h45. Sentei no banco do fundo. A igreja estava lotada. Mais gente que o normal. Todo mundo tinha lido a coluna. Todo mundo sabia. Olhei para os bancos da frente. Lá estavam eles. Roberto, Vera, Ricardo, Isabel. Sentados, duros, olhando para frente. Sem sorrir, sem conversar. O padre Antônio subiu no altar. Começou a missa. Tudo normal. Leituras, salmo, evangelho. Depois veio o sermão. Ele começou falando sobre gratidão, sobre como a sociedade brasileira valoriza o individualismo, sobre o mito do venci sozinho. E então ele parou, olhou para a congregação. Hoje eu quero contar uma história verdadeira. Uma história sobre uma mulher de 80 anos. Uma mulher que dedicou 40 anos da vida dela ao serviço público, que trabalhou na administração de um dos maiores hospitais de São Paulo, que salvou vidas não operando, mas garantindo que médicos tivessem leitos, remédios, estrutura. A igreja ficou em silêncio. Em 2008, um homem sofreu um acidente grave. Um acidente que exigia uma cirurgia caríssima, quase R$1 milhão. O plano de saúde negou cobertura. A família não tinha esse dinheiro. Eles iam perder tudo, a empresa, a casa, tudo. Roberto baixou a cabeça. E então essa senhora, usando o cargo que tinha, isentou os custos hospitalares. E mais, doou quase R$1 milhão da própria poupança para garantir que o tratamento acontecesse. Ela salvou aquele homem, salvou aquela família. E pediu só uma coisa: segredo. Ela não queria gratidão, não queria reconhecimento. Ela fez porque era o certo. Vera começou a chorar. 15 anos se passaram. Essa família prosperou, construíram uma empresa milionária, compraram mansão em bairro nobre, viraram membros dessa comunidade. E na semana passada, na ceia de Natal, Padre Antônio parou, respirou fundo. O filho dessa família humilhou essa senhora, chamou ela de encostada, de parasita, disse que gente como ela atrasa o país, e riu. E a família toda riu com ele. A igreja explodiu em murmúrios. Essa senhora está aqui hoje, entre nós, e eu quero que todos nós reconheçamos o que ela fez e o que foi feito com ela. Ele olhou para mim, direto nos meus olhos. Dona Adelaide Ferreira dos Santos, a senhora poderia se levantar? Eu levantei. Todas as cabeças se viraram. Todas. Obrigado.
Ele fez uma reverência pequena. Obrigado por nos lembrar do que significa caridade de verdade. A igreja inteira começou a aplaudir. Todo mundo. Menos 4 pessoas nos bancos da frente. Eles não se viraram, não me olharam. Ficaram ali, petrificados. Quando a missa acabou, metade da congregação veio falar comigo, me abraçar, me agradecer por existir. O Roberto, a Vera, o Ricardo e a Isabel saíram pela porta lateral, sem falar com ninguém. Eu voltei para casa, sozinha, feliz. Segunda-feira, 29 de dezembro, 6h43. Meu celular tocou. Era a Isabel. Mãe, Ricardo acabou de acordar. Ele tem 52 chamadas perdidas. Continua. 52 chamadas perdidas. Eu fiquei olhando para o teto do meu quarto enquanto a Isabel falava no telefone. A voz dela estava trêmula, desesperada. Mãe, são clientes, sócios, o presidente do clube, a diretora da escola dos meninos. Todo mundo viu a coluna. Todo mundo sabe. E o Ricardo tá em pânico. Ele não sabe o que fazer. Eu me levantei. Eram 6h47. Botei o chinelo. Fui até a cozinha. Comecei a fazer café. Isabel, você quer que eu faça o quê? Eu não sei. Ele quer se desculpar. Quer falar com a senhora. Os pais dele também. Depois de 52 chamadas perdidas. Eu ri. Um riso seco. Interessante como o desespero deixa as pessoas educadas, né? Mãe, por favor. Por favor, o quê, Isabel? Eu passei 15 anos guardando um segredo que protegia vocês. Eu nunca pedi nada, nunca cobrei, nunca joguei na cara. E quando eu precisei de respeito básico, de um lugar decente na mesa, o que eu recebi? Silêncio do outro lado. Risada. Seu marido riu de mim. Seus sogros riram de mim. E você ficou de cabeça baixa, não disse nada. Eu sei que eu errei. Você o quê? Ela começou a chorar. Eu tenho medo dele. Eu parei de mexer o café. Segurei o telefone mais forte. Como assim medo? Medo de contrariar. Medo de perder a casa. Medo de perder o padrão de vida. Medo de não ser mais a esposa do Ricardo Cavalcante. E o que isso te deu, Isabel? Essa vida de esposa troféu? Te deu felicidade? Ela não respondeu. Você abre mão da sua dignidade para usar bolsa de marca? Para ter carro do ano? Para morar em Alphaville? Mãe, não é assim. Então como é? Mais choro. Mais silêncio. Olha, Isabel, eu vou te falar uma coisa que você precisa ouvir. Você é adulta. Você tem 42 anos. Você fez escolhas. E escolhas têm consequências. Eu não posso salvar você disso. Mas a senhora pode ajudar o Ricardo? Os pais dele? Eles estão desesperados. Eu respirei fundo. Contei até 5. Passa o telefone pro Ricardo. Mãe? Passa. Ouvi barulho do outro lado. Vozes abafadas. Alguém fungando. Depois a voz dele. Dona Adelaide? Ele estava com a voz rouca. Cansada. Derrotada. Ricardo. Dona Adelaide, eu não tenho palavras. Eu estraguei tudo. Eu fui um idiota, um ingrato, Você foi tudo isso mesmo. Continua. Eu não sabia. Juro que eu não sabia o que a senhora tinha feito pelos meus pais. Eles nunca contaram. Se eu soubesse, se você soubesse, você não teria me humilhado? É isso? Não teria. Então você só me trata com respeito se eu tiver salvado sua família? Você só respeita quem tem utilidade para você? Silêncio. Porque é isso que você está dizendo, Ricardo. Que eu só mereço respeito se eu tiver feito alguma coisa grande, se eu tiver comprovado o meu valor. Não é isso. É exatamente isso. Você me olhou naquela ceia e viu uma velha aposentada, pobre, irrelevante, e decidiu que eu não valia nada, que eu era um peso, uma encostada. Dona Adelaide, por favor, quantas chamadas perdidas você disse que tem? 52. Quem ligou? Ele respirou fundo. Começou a listar. 3 sócios da empresa, querendo saber se a história é verdadeira, dizendo que precisam reavaliar a parceria.
O Carvalho, do clube, dizendo que meu pai precisa se afastar temporariamente da diretoria. A dona da imobiliária que cuida dos imóveis da gente, dizendo que vários clientes cancelaram. A diretora do colégio dos meninos, dizendo que tem pais pedindo pra gente não participar mais dos eventos. Meu gerente do banco, dizendo que precisa revisar nosso limite de crédito. E o padre Antônio, dizendo que a gente não é mais bem-vinda na paróquia. Eu tomei um gole do café. Tava quente, gostoso. Interessante. Quando você tem dinheiro e reputação, todo mundo quer ser seu amigo. Quando você perde a reputação, até o dinheiro não salva. Dona Adelaide, o que eu faço? Como eu conserto isso? Você não conserta. Como assim? Você não conserta isso, Ricardo, porque isso não é um negócio, não é uma conta atrasada, não é um cliente insatisfeito. É caráter, e caráter não se conserta da noite pro dia. Mas tem que ter alguma coisa que eu posso fazer. Tem. Você pode aprender. Desliguei. O telefone tocou de novo. 3 vezes. Eu não atendi. Tomei meu café. Comi 2 torradas com margarina. Troquei de roupa. Botei uma blusa rosa claro que eu ganhei da Isabel em 2020, antes dela se transformar nessa boneca de luxo que ela é hoje. Calça jeans velha. Tênis de caminhada preto, olímpicos, R$ 129,90 em promoção. Saí de casa às 8h30. Desci as escadas devagar. O seu Joaquim estava na porta. Dona Adelaide, vi a senhora na coluna do jornal. Viu, foi? Vi. Todo mundo aqui no bairro viu. A senhora é uma heroína. Eu sorri. Heroína. Que palavra engraçada. Heroína não, seu Joaquim. Só uma velha cansada de desaforo. Ele riu. Me deu um abraço. Caminhei até a praça da Vila Mariana. Sentei num banco. Fiquei olhando as crianças brincando, as mães conversando, os cachorros correndo. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Adelaide, aqui é Vera, Vera Cavalcante. A sogra do Ricardo, a mulher que riu quando o filho dela me humilhou. Vera. Dona Adelaide, eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. Por favor. Sobre? Sobre tudo. Sobre 2008. Sobre o Natal. Sobre o que a gente fez. Eu fiquei em silêncio. 10 segundos. 15. Onde você quer conversar? Onde a senhora preferir. Cafeteria do Shopping Vila Mariana. 10 euros. Você paga. Eu pago. Obrigada, Dona Adelaide. Desliguei. Olhei para o relógio. 9h12. Tinha 48 minutos. Levantei. Caminhei até o shopping. 5 quarteirões. Joelho doendo, como sempre. Cheguei às 9h45. Sentei numa mesa no canto da cafeteria. Pedi um café com leite. 8h50. Ela chegou às 9h58. Atrasada. Mas chegou. A Vera sempre foi uma mulher bonita. Cabelo loiro, tingido, óbvio. Pele bem cuidada. Roupa cara. Bolsa de marca. Mas naquele dia, ela estava diferente. O cabelo estava meio bagunçado. A maquiagem borrada. Os olhos vermelhos. Ela sentou na minha frente. Pediu um cappuccino. 12 reais. Ficamos em silêncio. Ela mexia na colher. Eu esperava. Dona Adelaide, fala. Eu não sei nem por onde começar. Começa pelo começo, 2008. Ela respirou fundo. 2008, o acidente. O Roberto quase morreu. A gente tinha 87 mil reais na poupança. A cirurgia custava 847 mil reais. O plano negou. A gente ia perder tudo. A empresa tinha empréstimo de 1,2 milhão. Se o Roberto morresse, os sócios iam pular fora. A gente ia à falência. Eu sei. Eu estava lá. A senhora apareceu como um anjo. Resolveu tudo. Isentou os custos. Doou quase 1 milhão. Salvou meu marido. Salvou minha família. E você pediu segredo. Pedi. Por quê? Porque o Roberto é orgulhoso. Ele não ia aceitar. Ele ia querer pagar de volta. Só que a gente não tinha como. A gente ia passar o resto da vida devendo. E aí vocês decidiram esquecer. Ela olhou para baixo. A gente não esqueceu. Eu nunca esqueci. Mas com o tempo ficou fácil fingir que não aconteceu. Que a gente tinha vencido sozinho.
que era mérito nosso. E quando eu aparecia nas festas de família, quando eu sentava na mesa, o que você pensava? Eu pensava que a senhora era a mãe da Isabel, a avó dos meninos, uma senhora aposentada, simples, humilde. Irrelevante. Não é isso. É exatamente isso, Vera. Você me olhava e via uma velha pobre, e isso te fazia sentir superior. Ela começou a chorar. Não aquele choro bonito de novela, aquele choro feio de verdade, com soluço, com catarro. Eu sinto muito, eu sinto tanto. A gente virou essa coisa horrível, essa gente metida, essa gente que acha que é melhor que os outros, e a pior parte é que a gente acreditou nisso. Vocês acreditaram porque era conveniente. A senhora tem razão. A gente esqueceu de onde veio. Esqueceu quem ajudou. Esqueceu. Esqueceu de ser gente. Eu tomei um gole do café com leite. Tava morno. Vera, você quer saber o que me doeu mais naquela noite? O quê? Não foi o Ricardo. O Ricardo é idiota. Sempre foi. Eu já sabia. O que me doeu foi você e o Roberto rirem junto. Vocês sabiam. Vocês lembravam. E mesmo assim, riram. Ela botou as mãos no rosto. A gente tava bêbado. Tava todo mundo rindo. Parecia só uma piada. A gente não pensou. Vocês não pensaram porque eu não importo. Porque na cabeça de vocês, eu sou só a sogra chata da Isabel. A velhinha que aparece nas festas e não contribui com nada. Não é verdade. Então me diz, Vera, quando foi a última vez que você me convidou para almoçar na sua casa? Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu tô? Quando foi a última vez que você me tratou como alguém que importa? Silêncio. Nunca, né? Porque eu não sirvo mais. Eu já fiz o que tinha que fazer. Já salvei vocês. Agora eu sou só um peso. Dona Adelaide, por favor, o que a gente pode fazer para consertar isso? Eu olhei nos olhos dela. Olhos azuis, bonitos, vazios. Vocês não podem consertar. Vocês podem aprender. Podem mudar, podem virar gente de verdade, mas isso leva tempo, leva esforço. E eu não vou ficar aqui esperando para ver se vocês conseguem. A senhora não vai nos perdoar? Perdoar? Vera, perdão não é mágica. Perdão não é você pedir desculpas e tudo fica bem. Perdão é um processo, e vocês nem começaram ainda. Ela chorou mais. Eu terminei meu café. Dona Adelaide, a gente tá perdendo tudo. O Ricardo tá perdendo clientes, o Roberto foi afastado do clube, a escola dos meninos. Tem gente pedindo pra gente não ir mais nos eventos. A gente tá sendo cancelado. E a gente não sabe o que fazer. Eu me levantei. Peguei minha bolsa. Aprende a viver sem a reputação de vocês. Aprende a ser gente sem o status. Aprende a ter valor sem o dinheiro comprar respeito. E quando vocês aprenderem isso, a gente conversa de novo. Saí da cafeteria. Ela ficou lá, chorando sozinha. Voltei para casa. Eram 10h47. Meu celular tocou de novo. Era a doutora Lúcia. Dona Adelaide? Oi, Lúcia. A senhora viu as notícias? Não. Por quê? Porque a história explodiu. Tem repórter querendo entrevistar a senhora. Tem rede social falando sobre o caso. Tem gente chamando a senhora de heroína. E tem gente defendendo a família. Defendendo? Sim, dizendo que a senhora devia ter mantido o segredo, que a senhora está sendo vingativa, que a senhora está destruindo uma família por causa de uma piada. Eu ri. Uma piada? Que engraçado. Dona Adelaide, a senhora quer que eu desminta alguma coisa? Quer que eu dê entrevista confirmando os fatos? Não precisa, Lúcia. Os fatos falam por si. Quem quiser acreditar, acredita. Quem quiser defender eles, defende. Eu não ligo mais. A senhora tem certeza? Absoluta. Desliguei. Liguei a televisão. Canal de notícias. E lá estava. Caso da senhora humilhada na ceia de Natal viraliza nas redes sociais. Família rica de São Paulo é exposta após coluna revelar que devem fortuna à idosa que salvou o patriarca em 2008. Tinha foto da igreja, foto do shopping,
foto da Santa Casa, e tinha foto minha. Uma foto antiga, de quando eu ainda trabalhava. Terno azul marinho, cabelo preso, sorriso profissional. O repórter entrevistava pessoas na rua. Eu acho um absurdo o que fizeram com essa senhora. Ela salvou a vida do cara e foi humilhada. Isso é ingratidão pura. Mas será que ela tinha que expor eles assim? Não podia ter resolvido em família? Resolvido em família? Eles riram da cara dela, na frente de todo mundo. Ela fez foi pouco. Eu acho que tem os dois lados. A gente não sabe a história toda. Eu desliguei a televisão. Deitei no sofá. Fechei os olhos. Você tá achando que eu tô me sentindo culpada? Que eu tô arrependida? Eu não tô. Eu tô cansada. Mas eu não tô arrependida. Dormi. Acordei às 14h30. Tinha 17 mensagens no celular. 3 eram da Isabel. Mãe, por favor, atende. Mãe, a gente precisa conversar. Mãe, eu te amo. 5 eram de números desconhecidos, repórteres querendo entrevista. 2 eram da igreja. Membros da congregação me convidando para almoços, cafés, jantares, e 7 eram de gente que eu nem conhecia. Gente do bairro, gente da cidade, gente que tinha lido a história e queria me agradecer por dar voz aos invisíveis. Eu não respondi nenhuma. Levantei. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Tinha um pedaço de frango que eu tinha feito anteontem. Esquentei no micro-ondas. R$ 89,90, Electrolux, 20 litros, comprei em 2018. Comi com arroz branco. A campainha tocou às 15h12. Olhei pelo olho mágico. Era a Isabel. Sozinha. Abri a porta. Ela estava com o rosto inchado, olhos vermelhos, cabelo preso num coque bagunçado. Roupa simples, calça jeans, blusa branca. Nada de marca, nada de luxo. Mãe, entra. Ela entrou, sentou no sofá. Eu sentei na poltrona. Cadê o Ricardo? Em casa, trancado no escritório. Ele não sai de lá faz 2 dias. E as crianças? Lucas e Marina estão na casa da minha cunhada. Eu não queria que eles vissem a gente assim. Assim como? Destruídos. Eu não disse nada. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não porque o Ricardo mandou. Não porque a gente tá perdendo tudo. Mas porque eu fui covarde. Eu fiquei calada quando devia ter te defendido. Eu fiz de conta que não vi. E isso é imperdoável. Por que você fez isso, Isabel? Ela olhou para baixo. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de perder tudo. A casa, o carro, as viagens, a vida que eu construí. Você não construiu nada. Você casou com um homem rico. Isso não é construir. Isso é herdar. Ela começou a chorar. Eu sei. Eu sempre soube. Mas era mais fácil fingir. Era mais fácil acreditar que eu merecia tudo aquilo. Que eu era especial. Que eu era importante. E você acha que você não é importante sem essas coisas? Eu não sei, mãe. Eu passei 15 anos sendo a esposa do Ricardo Cavalcante. Eu não sei mais quem eu sou sem isso. Eu levantei. Sentei do lado dela no sofá. Segurei a mão dela. Você é a Isabel, minha filha. A menina que sonhava em ser veterinária. A menina que chorava vendo filme de cachorro. A menina que ficava horas desenhando no quintal da casa velha. Ela chorou mais. Eu esqueci dessa Isabel. Eu sei, mas ela ainda tá aí. Embaixo de toda essa futilidade, embaixo de toda essa submissão. Ela tá aí. Mãe, como eu faço para voltar a ser ela? Você começa tomando decisões, decisões de verdade. Não porque o Ricardo quer, não porque os sogros querem, mas porque você quer. Tipo decidir se você quer continuar nesse casamento. Se você quer continuar sendo a boneca de luxo do Ricardo, ou se você quer ser a Isabel de novo. Ela ficou em silêncio. 2 minutos. 3 minutos. Eu não sei se eu consigo largar ele. Por quê? Porque eu tenho 42 anos. Não trabalho faz 15 anos. Não tenho currículo, não tenho profissão. Se eu largar ele, eu vou ter que começar do zero. E daí? E daí que eu tenho medo. Isabel,
Você acha que eu não tive medo quando o seu pai morreu? Você acha que eu não tive medo de ficar sozinha, velha, com a aposentadoria mixuruca? Mas sabe o que eu fiz? Eu vivi. Eu aprendi a viver com menos. Eu aprendi a viver com dignidade e eu sobrevivi. Mas a senhora é forte. Eu sou forte porque eu tive que ser. E você vai ser forte também, se você quiser. Ela olhou para mim, nos olhos. Mãe, me perdoa por ter ficado calada, por ter deixado eles te humilharem. Eu respirei fundo. Eu te perdoo, Isabel, mas com uma condição. Qual? Você vai decidir quem você quer ser. E você vai me mostrar que você está disposta a mudar de verdade. Não com palavras, com ações. Eu prometo. Não promete. Faz. Ela me abraçou. Ficamos assim por 5 minutos. Eu e minha filha. No meu sofá velho. No meu apartamento pequeno. Mas juntas. Ela foi embora às 16h30. Eu fiquei sozinha de novo. Terça-feira, 30 de dezembro. O telefone tocou às 7h20. Era o Marcelo Rezende. Dona Adelaide, bom dia. Bom dia, Marcelo. A senhora viu a repercussão? Vi um pouco. A coluna teve 890 mil visualizações online. É recorde do ano. A história tá em todo lugar. Redes sociais, podcasts, programas de TV. Todo mundo tá falando sobre o caso. E eu queria saber se a senhora toparia dar uma entrevista. Pro jornal mesmo, matéria de capa, a senhora contando a história com as próprias palavras. Eu pensei. 5 segundos. Não. Não? Não. Eu não quero virar celebridade. Eu não quero ser a velhinha vingativa. Eu fiz o que tinha que fazer. Agora eu quero paz. Mas, Dona Adelaide, a senhora tem uma plataforma. A senhora pode inspirar outras pessoas que são invisíveis, que são humilhadas, que são... Marcelo, eu tenho 80 anos. Eu não quero plataforma. Eu quero tomar meu café em paz. Eu quero assistir minha novela em paz. Eu quero morrer em paz. Você entende? Ele ficou em silêncio. Entendo, mas se a senhora mudar de ideia... Eu não vou mudar. Desliguei. O dia passou. Quarta-feira chegou. Véspera de Ano Novo. Eu estava na cozinha, fazendo um bolo de fubá. 4,50 o pacote de fubá Milhane, 6,20 os 3 ovos, 5,90 o óleo, quando a campainha tocou. Eram 14h40. Olhei pelo olho mágico. Era o Dr. Roberto. Sozinho. Continua. Ele estava diferente. Muito diferente. O Dr. Roberto sempre foi aquele tipo de homem que parece saído de revista. Cabelo penteado, roupa impecável, postura ereta, ar de superioridade. Mas o homem do outro lado da porta não era aquele. Esse homem tinha olheiras profundas, barba de 3 dias, camisa amarrotada, calça com vinco torto, as mãos tremendo. Abri a porta. Dr. Roberto. Dona Adelaide. A voz dele saiu fraca, rouca. O que o senhor quer? Eu preciso falar com a senhora, por favor. Eu fiquei parada na porta. 5 segundos. 10 segundos. Ele não desviou o olhar. Entra. Ele entrou. Olhou ao redor. O apartamento pequeno. Os móveis velhos. O cheiro de bolo no forno. Senta. Ele sentou no sofá. Eu sentei na poltrona. Mesma posição de quando a Isabel veio. Ficamos em silêncio. Eu esperando. Ele procurando palavras. Dona Adelaide, eu não sei nem como começar. Começa agradecendo pelos 16 anos de vida extra que eu te dei. Ele baixou a cabeça. As mãos ainda tremiam. A senhora tem razão. Eu devia começar por aí. Obrigado. Obrigado por ter me salvado em 2008. Obrigado por ter usado seu cargo. Obrigado por ter doado quase R$1 milhão. Obrigado por ter guardado segredo. Obrigado por eu estar vivo. De nada. Mas eu sei que um obrigado não é suficiente. Eu sei que eu... Você sabe o que, Dr. Roberto? O que exatamente você sabe? Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu sei que eu fui ingrato. Eu sei que eu esqueci. Eu sei que eu ri quando devia ter defendido. Eu sei que eu virei uma pessoa horrível. Virou? Ou sempre foi e só tinha dinheiro para esconder? Ele fez uma cara de dor. Como se eu tivesse dado um tapa nele. A
A senhora acha que eu sempre fui assim? Eu não sei. Eu não te conhecia antes de 2008. Eu só sei que depois que você se recuperou, depois que sua empresa prosperou, depois que você ficou rico de verdade, você se transformou em alguém que olha para baixo para todo mundo. Eu não olho para baixo para todo mundo. Olha sim. Você olha. Você e a Vera. Vocês olham para gente como eu e pensam: coitados, que vida triste. Vocês sentem pena, ou pior, vocês sentem superioridade. Dona Adelaide. Quantas vezes você me cumprimentou nas festas de família, Dr. Roberto? Quantas vezes você perguntou como eu estava? Quantas vezes você se sentou do meu lado e conversou de verdade? Silêncio. Nenhuma, né? Porque eu não sou importante. Eu não tenho empresa. Eu não tenho mansão. Eu não posso abrir portas para você. Então, eu sou irrelevante. Não é verdade? Então me diz uma coisa sobre mim. Uma coisa que você sabe. Sobre minha vida, meus gostos, minha história. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nada saiu. Você não sabe nada. 16 anos depois de eu ter salvado sua vida, você não sabe nada sobre mim. E sabe por quê? Porque você nunca se importou. Ele começou a chorar. Um choro silencioso, lágrimas escorrendo, ombros tremendo. A senhora tem razão. Eu nunca me importei. Eu me transformei num monstro. Eu acreditei na minha própria mentira. Eu acreditei que eu tinha vencido sozinho, que eu era melhor que os outros. E eu passei essa merda pro meu filho. Você passou. O Ricardo é reflexo de vocês. Vocês criaram ele para ser exatamente assim. Eu sei. E agora a gente tá pagando o preço. Que preço? Ele respirou fundo. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu fui afastado do clube. Afastamento voluntário, eles chamaram. Mas a gente sabe o que é. Eu fui expulso. 20 anos de associação. 20 anos doando, participando, organizando eventos. E em 2 dias eu virei persona non grata. Continua. A Vera foi removida da diretoria da fundação de caridade que ela presidia. Disseram que era conflito de interesses, que a reputação dela estava comprometida. Ela chorou durante 3 horas quando recebeu a ligação. E o Ricardo? O Ricardo perdeu 3 contratos grandes, 2,3 milhões de horários em projetos cancelados. Os sócios estão querendo se desvincular da empresa. Tem gente ameaçando processar por quebra de contrato. A escola dos meninos, a diretora chamou a Isabel e sugeriu que talvez fosse melhor os meninos fazerem uma pausa. 14 anos pagando mensalidade de 4.800 e eles foram praticamente expulsos. Eu não disse nada, só escutei. E tem mais. Tem gente nas redes sociais, xingando, ameaçando. Tem gente que descobriu o endereço da gente. Ontem alguém jogou ovo na nossa janela. Ovo, Dona Adelaide. Como se a gente fosse bandido. Vocês me trataram como lixo. E agora vocês estão chocados que o mundo está tratando vocês da mesma forma? Não é isso. É exatamente isso. Vocês acham que dói? Ser tratado como nada? Ser humilhado em público? Ser julgado sem chance de defesa? Bem-vindo ao mundo que vocês criaram para mim. Ele ficou em silêncio. O bolo no forno começou a cheirar. Daqui a pouco ia ficar pronto. Dona Adelaide, o que eu posso fazer? Como eu conserto isso? Eu olhei para ele. Esse homem de 69 anos. Esse homem que eu salvei quando ele tinha 53. Esse homem que devia ter mais 16 anos de vida por minha causa. Você quer conserto rápido? Você quer uma fórmula mágica? Faça X, Y e tudo volta ao normal? Eu quero saber o que fazer. Não tem o que fazer, Dr. Roberto. Não tem atalho. Você passou 16 anos construindo uma reputação falsa. Uma reputação baseada na mentira de que você venceu sozinho. Agora, a verdade veio à tona. E você vai ter que reconstruir. Do zero. E dessa vez, com honestidade. Mas como? Você começa parando de fingir. Você para de se apresentar como self-made man. Você para de olhar para os outros com superioridade. Você para de medir o valor das pessoas pelo tamanho da conta bancária. E depois?
Depois você aprende a ser grato. De verdade. Não aquela gratidão performática que você faz quando quer impressionar alguém, mas gratidão real. Reconhecer que você está vivo porque alguém te ajudou. Reconhecer que você tem o que tem porque teve sorte, porque teve privilégio, porque teve gente que segurou sua mão. E a senhora? A senhora me perdoa? Eu levantei. Fui até a cozinha. Abri o forno. O bolo estava pronto, sequinho na palitada. Tirei com o pano de prato. Coloquei em cima do fogão. Voltei para a sala. Perdão não funciona assim, Dr. Roberto. Perdão não é você pedir e eu conceder. Perdão é um processo. Você precisa mostrar que mudou. Você precisa provar com ações que você entendeu. E isso leva tempo. Meses, anos, talvez uma vida inteira. Mas eu não tenho uma vida inteira. Eu tenho 69 anos. Eu posso morrer amanhã. E daí? Você acha que eu tenho garantia? Eu tenho 80. Eu posso morrer hoje à noite, mas eu vou morrer sabendo que eu fui honesta, que eu ajudei quando podia, que eu não humilhei ninguém. Você consegue dizer o mesmo? Ele baixou a cabeça de novo. Não, não consigo. Então você sabe o que precisa fazer. Ele ficou sentado ali por mais 5 minutos, em silêncio, só olhando para o chão. Depois levantou. Obrigado por me receber, Dona Adelaide, e obrigado por tudo, mesmo eu não merecendo. Você merecia quando eu fiz. Você não merece agora, mas isso é problema seu, não meu. Ele foi até a porta, parou, se virou. A senhora é uma mulher incrível, e eu sinto muito por ter demorado 16 anos para perceber isso. Eu sempre fui incrível, você só estava cego demais para ver. Ele saiu. Fechei a porta. Voltei para a cozinha. Cortei um pedaço do bolo, ainda quente. Peguei um prato, uma xícara, fiz mais café. Sentei na mesinha. Comi devagar. O bolo estava gostoso, úmido, com aquele gosto de infância. Meu celular tocou. Era a doutora Lúcia. Dona Adelaide, desculpa incomodar de novo. Sem problema, fala. Teve uma reunião hoje de manhã, no conselho da fundação, sobre o caso. E eles querem fazer uma homenagem para a senhora, um reconhecimento público, pelo trabalho que a senhora fez em 2008 e pelos 40 anos de serviço na Santa Casa. Não quero. Dona Adelaide, eu não quero homenagem, Lúcia. Eu não quero placa. Eu não quero foto em parede. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu não preciso de reconhecimento. Mas a senhora merece. Merecer e querer são coisas diferentes, e eu não quero. A senhora tem certeza? Absoluta, mas obrigada pela consideração. Desliguei, terminei o bolo, lavei a louça, sentei no sofá, liguei a televisão, programa de auditório, gente gritando, gente chorando, gente abraçando. Desliguei, peguei um livro. Romance policial que eu comprei no sebo por R$ 8. Comecei a ler. A campainha tocou de novo. Eram 17h15. Dessa vez eram os dois, Ricardo e Isabel, juntos. Abri a porta. Eles entraram. Isabel com o rosto ainda inchado. Ricardo com a mesma cara de derrotado. Senta. Eles sentaram, lado a lado no sofá. Dona Adelaide, Ricardo começou. Deixa a Isabel falar primeiro. Ele olhou para Isabel. Ela olhou para mim. Mãe, eu vim avisar uma coisa, uma decisão que eu tomei. Fala. Eu vou voltar a trabalhar. Ou melhor, vou começar a trabalhar. De verdade. Eu me inscrevi num curso técnico de veterinária. 6 meses, R$ 1.200 por mês. Eu vou pagar do meu dinheiro. Você tem dinheiro? Tenho. Tenho uma poupança que o meu pai deixou. R$ 87.000. Eu nunca mexi. Estava guardado. Agora eu vou usar. Pro curso. E para começar minha vida de novo. Eu sorri. Pela primeira vez em dias, eu sorri de verdade. E o Ricardo? Ele concordou? Ele não tem escolha. Não é uma negociação. É uma decisão minha. Ricardo ficou quieto, olhando para o chão. E você, Ricardo? Veio pedir perdão de novo? Ele levantou a cabeça. Os olhos ainda vermelhos, mas diferentes. Menos desesperados. Mais resignados.
Eu vim pedir uma coisa diferente. O quê? Eu vim pedir tempo. Tempo? Tempo para mostrar que eu posso mudar. Eu não espero que a senhora me perdoe agora. Eu não espero que a senhora esqueça. Mas eu queria pedir tempo para provar que eu entendi, que eu aprendi. E como você vai provar isso? Eu não sei ainda, mas eu vou descobrir. Eu vou começar pequeno. Eu vou parar de culpar os outros. Vou parar de reclamar. Vou aceitar as consequências do que eu fiz e vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu olhei para ele, esse homem de 45 anos que parecia um menino perdido. Você sabe que a sua vida não vai mais ser a mesma, né? Você perdeu clientes, perdeu reputação, perdeu status. Tudo isso acabou. Eu sei. E você sabe que talvez você nunca recupere? Que talvez você tenha que viver o resto da vida sendo aquele cara que humilhou a sogra que salvou a família dele? Eu sei. E você está disposto a aceitar isso? Ele respirou fundo. Olhou para Isabel. Ela segurou a mão dele. Eu tô, porque eu mereço. E porque, se eu não aceitar, eu nunca vou mudar de verdade. Eu fiquei em silêncio. 10 segundos. 15. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Você tem tempo. Não para se redimir comigo, mas para se redimir com você mesmo. Para olhar no espelho e não sentir vergonha. Isso é mais importante que o meu perdão. Ele começou a chorar. Dessa vez, um choro mais leve, quase de alívio. Obrigado, Dona Adelaide. Não me agradeça, só muda. Eles ficaram mais 20 minutos. A gente conversou. Sobre os meninos, sobre a escola nova que eles vão ter que procurar, sobre o curso da Isabel, sobre como o Ricardo vai ter que reestruturar a empresa. Foi uma conversa diferente, sem pompa, sem fingimento, só real. Eles foram embora às 18h40. Eu fiquei sozinha de novo, mas dessa vez eu não me senti sozinha. Eu me senti leve, como se um peso que eu carregava fazia anos tivesse finalmente saído das minhas costas. Quinta-feira, último dia do ano, 31 de dezembro de 2024. Eu acordei às 7h30. Fiz meu café. 2 torradas. Sentei na varanda pequena do apartamento. Olhei para a rua. Gente passando. Gente trabalhando. Gente vivendo. Meu celular tocou. Era o Padre Antônio. Dona Adelaide, bom dia. Bom dia, padre. A senhora vai na missa de Ano Novo hoje à noite? Não sei. Tava pensando em ficar em casa. A senhora devia ir. Tem gente que quer agradecer pessoalmente. Agradecer o quê? Agradecer por ter mostrado que dignidade não tem preço, que caráter importa mais que dinheiro, que verdade no final sempre vence. Eu sorri. Padre, eu só fiz o que tinha que fazer. E é exatamente por isso que a gente precisa da senhora aqui. Para lembrar a gente que fazer o que tem que fazer não é comum, é raro, é especial. Eu vou pensar. Por favor, pense com carinho. Desliguei. Passei o dia organizando a casa. Limpei, arrumei. Guardei a pasta verde musgo de volta no armário. Não ia precisar mais dela. Às 18h eu me troquei. Botei uma roupa bonita. Não, cara, mas bonita. Blusa bordô, calça preta, sapato fechado, passei batom, vermelho, R$12,90 da Avon. Peguei um táxi. Seu Joaquim. Dona Adelaide, vai para onde? Igreja Nossa Senhora da Glória, nos Jardins. Opa, missa de Ano Novo? Isso mesmo. Chegamos às 19h40. A igreja estava lotada. Mais lotada que no domingo. Eu entrei. Procurei um lugar no fundo. Mas o Padre Antônio me viu. Acenou. Indicou um banco vazio, no meio da igreja. Sentei. A missa começou. Cânticos, leituras, homilia. O Padre Antônio falou sobre recomeços, sobre aprender com os erros, sobre construir um ano novo baseado em valores reais, não em aparências. E no final, ele disse: quero agradecer a presença de alguém muito especial hoje, alguém que nos ensinou na última semana uma lição que a gente não vai esquecer. Dona Adelaide, a senhora poderia se levantar? Eu levantei, tremendo um pouco. A igreja inteira aplaudiu. De pé.
Todos. Eu olhei ao redor e vi eles. No canto, últimas fileiras. Roberto, Vera, Ricardo, Isabel e os meninos, Lucas e Marina, todos de pé, aplaudindo. Ricardo olhou para mim e fez um gesto, com a mão no coração, um pedido silencioso de desculpas. Eu olhei para ele e fiz um gesto de volta, um aceno pequeno. Não era perdão, ainda não, mas era reconhecimento. Era, eu vi e eu tô esperando. A missa terminou. Meia-noite chegou. Fogos explodiram lá fora. 2025 começou. Eu saí da igreja. O seu Joaquim me esperava. Dona Adelaide, feliz ano novo. Feliz ano novo, seu Joaquim. Voltei para casa. Subi os 3 andares. Entrei no apartamento. Liguei a televisão. Show de fogos na Paulista. Desliguei. Fui pro quarto. Deitei. Olhei pro teto. E pensei, valeu a pena. Não a vingança, não a exposição, não a humilhação deles, mas ter mostrado que eu existo, que eu importo, que minha vida tem valor. Mesmo sem mansão, mesmo sem carro do ano, mesmo sem viagem para Miami. Eu importo. Dormi, tranquila, pela primeira vez em anos. Continua. Janeiro de 2025 chegou devagar, como chega todo começo de ano, com promessas, com esperanças, com gente dizendo que vai mudar. Eu não fiz promessa nenhuma. Eu já tinha mudado o que precisava mudar. Os primeiros dias foram quietos. Eu voltei para minha rotina. Café às 7 da manhã, caminhada até a praça, mercado na quarta-feira, igreja no domingo. A diferença é que agora, quando eu ia no mercado, gente parava para falar comigo. Dona Adelaide, a senhora é minha inspiração. Dona Adelaide, que coragem! Dona Adelaide, a senhora fez muito bem. No começo eu não sabia como reagir. Eu sorria, agradecia, mas por dentro eu pensava, inspiração para quê? Eu só me defendi. Mas aí eu entendi. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre dignidade. Era sobre não aceitar ser tratada como lixo. E muita gente mesmo, precisava ver alguém fazendo isso. No dia 7 de janeiro, a Isabel me ligou. Mãe, eu comecei o curso. Como é? É difícil. São 6 horas de aula. Eu chego em casa com as pernas doendo, com a cabeça explodindo de tanta informação. Mas, mãe, eu tô feliz. Eu sorri. Tá feliz por quê? Porque eu tô construindo alguma coisa que é meu. Não do Ricardo, não dos sogros. Meu. E os meninos? Os meninos matricularam numa escola nova, pública. É diferente do que eles estavam acostumados. Não tem piscina, não tem quadra de tênis, mas tem professores bons e tem meninos de verdade, não só filhos de empresário. E como eles estão lidando? No começo foi difícil, principalmente pro Lucas. Ele tem 14 anos, né? Tá naquela fase. Mas ontem ele chegou em casa e disse: Mãe, hoje eu fiz amigo. Um menino que mora no Jabaquara. A gente jogou futebol no intervalo. E sabe o que foi mais bonito? O quê? Ele estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Não aquele sorriso de foto de Instagram, mas sorriso de quem tá feliz. Eu fiquei em silêncio, sentindo um aperto bom no peito. E o Ricardo? Ela respirou fundo. O Ricardo tá tentando. Ele vendeu a SUV, comprou um Uno usado, 35 mil reais. Ele reclama que o carro é apertado, que não tem ar-condicionado digital, que o banco não é de couro. Mas ele vai. E a empresa? A empresa está encolhendo. Ele perdeu mais 2 contratos. Teve que demitir 3 funcionários. O escritório grande, aquele em Alphaville, ele devolveu. Agora ele trabalha de casa. Transformou um quarto em escritório. É estranho ver ele assim. Estranho como? Estranho. Humano. Sem a pose, sem a prepotência. Ontem ele fez café. Café, mãe. O Ricardo. Ele desceu de pijama, fez café na italiana que eu comprei no Carrefour por R$ 89,90 e tomou na caneca velha. Não na xícara de porcelana importada. Na caneca. E você? Como você tá? Eu tô aprendendo a me conhecer de novo. Eu passei tanto tempo sendo a esposa do Ricardo que eu esqueci quem era a Isabel.
Mas ela tá voltando. Devagar. Mas tá. A gente conversou mais uns 20 minutos. Eu desliguei com o coração mais leve. No dia 15 de janeiro, eu estava na praça quando vi o Dr. Roberto. Ele estava sentado num banco, sozinho, lendo o jornal. Não o jornal de luxo que ele costumava ler, o jornal popular, aquele de R$3,50. Eu pensei em desviar, em fingir que não vi. Mas aí eu pensei, não, eu não vou mais desviar de nada. Fui até ele. Dr. Roberto! Ele levantou os olhos, levou um susto. Dona Adelaide! Posso sentar? Claro, por favor. Sentei. A gente ficou em silêncio uns 30 segundos. Como o senhor tá? Ele dobrou o jornal, colocou no colo. Eu tô sobrevivendo, aprendendo a viver sem o clube, sem as recepções, sem as reuniões de negócio disfarçadas de jantares beneficentes. E a Vera? A Vera tá pior que eu. Ela passou 40 anos construindo uma imagem, a esposa perfeita, a filantropa, a mulher elegante. E em uma semana, tudo desmoronou. Ela não sai de casa faz 15 dias. Ela tá com depressão? Não sei. Talvez. Ou talvez ela só tá finalmente encarando quem ela é sem as máscaras. Eu olhei para ele. Esse homem de 69 anos que parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. E o senhor? Tá encarando quem o senhor é? Ele olhou para o horizonte, para o playground onde as crianças brincavam. Eu tô tentando. É difícil, sabe? A gente passa a vida inteira achando que é uma coisa, e de repente descobre que é outra. O senhor não era nada, Dr. Roberto. O senhor construiu uma personagem. E agora que a personagem caiu, o senhor tá tendo que conhecer o Roberto de verdade. E se eu não gostar do Roberto de verdade? Aí você muda. Não é tarde. Ele sorriu, um sorriso triste. A senhora é generosa demais comigo. Não sou. Eu só sou realista. Eu sei que gente pode mudar. Demora, dói, mas pode. A gente ficou ali mais uns 10 minutos, conversando, sobre nada, sobre tudo. Foi estranho, mas foi bom. Quando eu levantei para ir embora, ele disse: Dona Adelaide, obrigado. Pelo quê? Por sentar aqui, por conversar comigo, por não me tratar como lixo. Eu não trato ninguém como lixo, Dr. Roberto, nem quem me tratou assim. Fui embora. Deixei ele lá, sozinho com seus pensamentos. No dia 28 de janeiro, a Isabel apareceu no meu apartamento sem avisar. Eram 10 horas da manhã. Ela trazia uma sacola. Mãe, eu trouxe almoço. Fiz macarronada, aquela que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Lembra? Eu lembrava. Isabel sempre foi boa na cozinha. Antes de virar a boneca do Ricardo, a gente almoçou juntas, na minha mesinha da cozinha. Macarrão com molho de tomate caseiro. Simples, gostoso. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro. Eu pedi para o Ricardo começar terapia. E ele aceitou? Aceitou 2 vezes por semana, R$280 por sessão. Ele reclama do preço, mas vai. E você, tá fazendo terapia? Tô. Primeira sessão foi semana passada. Chorei os 50 minutos inteiros. Por quê? Porque eu percebi quanto tempo eu perdi. 15 anos sendo invisível. 15 anos sem opinião própria. 15 anos morta por dentro. Eu segurei a mão dela. Mas você não tá morta. Você tá viva e tá recomeçando. É, eu tô. Ela limpou as lágrimas. E sabe qual foi a melhor parte? Qual? Ontem, o Ricardo me perguntou minha opinião sobre um negócio da empresa. Ele estava na dúvida se aceitava um projeto pequeno. 45 mil. Ele disse, Isabel, o que você acha? E eu falei o que eu achava. E ele ouviu. De verdade. E o que você achou? Eu disse que ele devia aceitar. Que todo dinheiro honesto é bem-vindo. Que tamanho de projeto não importa. O que importa é fazer bem feito. E ele concordou. Eu sorri. Tá vendo? Você existe. Você sempre existiu. Só tava escondida. A gente ficou conversando até às 14 horas. Quando ela foi embora, eu abracei ela. Forte. Como eu não abraçava faz tempo. Mãe, obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim.
por ter me mostrado que eu posso ser forte também. Você sempre foi forte, Isabel, só esqueceu. Fevereiro chegou. Começou a chover. Aquelas chuvas de verão paulistano, fortes, rápidas. No dia 12 de fevereiro, eu estava em casa quando a campainha tocou. Eram 16h20. Era a Vera, sozinha. Eu abri a porta. Ela estava diferente. Cabelo preso num coque simples. Sem maquiagem. Roupa comum. Calça jeans. Blusa branca. Dona Adelaide, eu posso entrar? Pode. Ela entrou. Sentou no sofá. Eu sentei na poltrona. Eu sei que eu não tenho o direito de estar aqui. Mas tá. Tô, porque eu preciso te falar uma coisa. E eu não conseguia fazer isso por telefone. Fala. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. Eu comecei terapia, 3 vezes por semana, e na última sessão a terapeuta me fez uma pergunta. Quem você era antes de se casar? E eu não soube responder. Eu esperei. Eu passei 45 anos sendo a esposa do Dr. Roberto. 45 anos. Eu casei com 24. Eu não sei mais quem é a Vera. Eu só sei quem é a esposa, a mãe, a sogra, a filantropa de fachada. E o que você quer fazer com isso? Eu quero descobrir quem eu sou, quem eu era, quem eu posso ser. E como você vai fazer isso? Eu não sei, mas eu comecei pequeno. Semana passada eu me inscrevi num curso de História da Arte. Sempre gostei de arte, mas nunca tive tempo. Sempre tinha compromisso social, sempre tinha evento, sempre tinha alguma coisa mais importante. E agora? Agora eu não tenho mais nada, então eu tenho tempo. Eu olhei para ela, essa mulher de 66 anos que parecia estar nascendo de novo. Vera, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tá fazendo isso porque perdeu tudo ou porque você finalmente pode? Ela ficou em silêncio, pensando. As duas coisas. Eu perdi tudo. E isso me libertou. É estranho dizer isso, mas é verdade. Eu passei a vida inteira presa numa gaiola de ouro. E agora que a gaiola caiu, eu posso voar. Mesmo machucada? Principalmente machucada. Porque agora eu sei que eu posso cair e levantar. Antes eu tinha medo de cair. Agora eu já caí. Sobrevivi. E tô aprendendo a andar de novo. A gente conversou mais 1 hora. Foi diferente de todas as conversas que a gente já teve. Ela não fingiu. Eu não ataquei. A gente só conversou. 2 mulheres, tentando entender a vida. Quando ela foi embora, eu fiquei pensando. Será que era isso que eu queria? Destruir eles. Ou acordar eles. Eu acho que eram as 2 coisas. Março chegou. O curso da Isabel estava indo bem. Ela mandava mensagem todo dia. Mãe, aprendi sobre sinomose hoje. Mãe, segurei um gato pela primeira vez sem ter medo. Mãe, eu acho que encontrei minha vocação. O Ricardo estava trabalhando mais, projetos menores, mais honestos. Ele me ligou uma vez, coisa rápida. Dona Adelaide, só queria avisar. Eu consegui um projeto, 78 mil reais, reforma de clínica veterinária. Não é grande, mas é honesto, e eu vou fazer bem feito. Ótimo, Ricardo. E Dona Adelaide, obrigado por não ter desistido da gente. Eu não desisti, só esperei vocês acordarem. Dr. Roberto e Vera apareceram no meu apartamento no dia 20 de março. Juntos. Traziam flores, margaridas brancas. 25 reais o buquê na floricultura da esquina. Eu sei porque eu compro lá também. Dona Adelaide, a gente queria falar com a senhora. Podem falar. Eles sentaram, lado a lado, as mãos dadas. A gente vendeu a mansão. Eu não disse nada. Só esperei. 3 boas de 2 milhões. A gente comprou um apartamento. 2 quartos. Vila Madalena. 680 mil reais. E com o resto, a gente fez uma coisa. O quê? Roberto tirou um envelope do bolso. Me entregou. Abri. Tinha um recibo. Doação. Santa Casa de Misericórdia. Fundo de Assistência a Famílias em Situação de Vulnerabilidade. Valor: 950 mil reais. O mesmo valor que eu tinha doado em 2008. A gente não consegue devolver para a senhora, porque a senhora não vai aceitar.
Então, a gente devolveu para onde a senhora teria devolvido, para o hospital, para as pessoas que precisam. Eu olhei para o recibo, as mãos tremendo. E tem mais, Vera falou. A gente colocou o nome da doação, Fundo Delaide Ferreira dos Santos. Para sempre. Todo ano a gente vai doar 50 mil reais, até a gente morrer. E a gente já deixou no testamento que os filhos têm que continuar. Eu não consegui falar. Só consegui chorar. Roberto se ajoelhou na minha frente. Segurou minhas mãos. Dona Adelaide, a senhora salvou minha vida 2 vezes. Uma em 2008, outra agora. Porque se a senhora não tivesse feito o que fez, a gente ia continuar sendo aquelas pessoas horríveis. A gente ia morrer sendo aquilo. E agora, a gente tem uma chance de ser gente de verdade. Eu abracei ele. Abracei os dois. A gente ficou assim. 3 velhos chorando. Na minha sala pequena, no meu apartamento humilde. Mas eu nunca tinha me sentido tão rica. Abril de 2025. 1 ano e 4 meses depois daquela ceia de Natal. Eu estava na praça quando o Ricardo apareceu. Com os 2 meninos, Lucas e Marina. Dona Adelaide! Marina correu até mim. 10 anos. Sorriso largo. Vó, olha o que eu tirei na prova de matemática. 9,5. Eu peguei a prova. Olhei. Sorri. Parabéns, minha linda. Lucas chegou depois, mais tímido, 14 anos. Aquela fase difícil. Oi, vó. Oi, meu amor. Como tá a tua escola? Tá boa. Eu entrei pro time de futebol. A gente treina terça e quinta. Que legal. E você gosta? Gosto. Os moleques são legais. Não fica aquele papo de quem tem iPhone mais caro, sabe? A gente só joga bola. Ricardo ficou parado, sorrindo. Um sorriso diferente, mais leve. Dona Adelaide, a gente estava indo tomar sorvete. A senhora quer ir com a gente? Eu olhei para ele. Pro homem que me humilhou. Pro homem que riu da minha cara. Pro homem que me chamou de encostada. Mas eu não via mais aquele homem. Eu via outro. Um homem que estava tentando, que estava aprendendo, que estava pela primeira vez na vida sendo pai de verdade. Vamos. A gente foi até a sorveteria, daquelas simples, R$ 8 a casquinha. Sentamos numa mesinha de plástico na calçada. As crianças comiam sorvete e riam. Ricardo olhava para eles, com aquele olhar de quem finalmente entendeu o que importa. Dona Adelaide, posso te fazer uma pergunta? Pode. A senhora me perdoou? Eu olhei para ele, pensei. 5 segundos. Eu tô aprendendo a perdoar. Ainda dói, ainda lembro, mas eu tô aprendendo. E isso é suficiente? É mais que suficiente. Porque perdão não é esquecer. Perdão não é fingir que não aconteceu. Perdão é escolher não deixar o passado definir o futuro. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Obrigado. De nada. A gente ficou ali mais 1 hora, comendo sorvete, conversando, sendo família. Não a família perfeita, não a família de revista, mas a família real, com cicatrizes, com arranhões, mais viva. Maio de 2025. Isabel se formou no curso técnico. A formatura foi numa sala pequena, 20 alunos. Famílias sentadas em cadeiras de plástico, nada de glamour, nada de luxo. Mas quando chamaram o nome dela, Isabel Cavalcante dos Santos, e ela subiu para receber o certificado, eu chorei. Chorei como eu não chorava faz anos. Porque ali, naquela sala simples, eu via minha filha, a Isabel de verdade. Não a boneca, não a esposa troféu, a Isabel. Depois da cerimônia, ela veio me abraçar. Mãe, eu consegui sozinha. Você conseguiu, e eu tô tão orgulhosa. Ricardo estava do lado, aplaudindo. Os meninos também. Isabel, você foi incrível, Ricardo falou. E ele estava sendo sincero. Naquela noite, a gente jantou juntos, no meu apartamento. Não tinha espaço para todo mundo. A gente teve que apertar, mas ninguém reclamou. Eu fiz arroz, feijão, bife acebolado, comida simples, comida de verdade. A gente conversou, riu, contou histórias antigas,
Lucas e Marina perguntaram sobre quando a mãe deles era criança. Eu contei. Isabel riu. Ricardo escutou. Às 22 horas, eles foram embora. Eu fiquei na porta, acenando, vendo eles irem. Voltei pro apartamento, lavei a louça, sequei, guardei, sentei no sofá, olhei ao redor. Meu apartamento pequeno, meus móveis velhos, minha vida simples, e eu pensei, eu não trocaria por nada. Junho de 2025, 6 meses depois da explosão. Eu estava na praça quando encontrei o padre Antônio. Dona Adelaide, que bom ver a senhora. Padre, como tá? Bem, queria te contar uma novidade. Lembra da família Cavalcante? Lembro. Eles voltaram para a igreja. Não sentam mais na frente. Sentam no fundo. Não fazem questão de aparecer. Só vêm, rezam e vão embora. E sabe o que é mais bonito? O quê? O Ricardo tá fazendo trabalho voluntário. Todo sábado, na cozinha comunitária da paróquia. Descasca batata, lava a panela, serve comida, não tira foto, não posta nas redes sociais. Só faz. Eu sorri. E o Dr. Roberto? O Dr. Roberto começou a dar aula de matemática de graça para jovens da comunidade. Ele tem formação em engenharia, né? Então ele ensina 2 vezes por semana. Não cobra nada. E a Vera? A Vera organiza bazar beneficente. Vende roupa usada, vende objeto. O dinheiro vai todo para a paróquia. Ela trabalha igual todo mundo, suada, cansada, mas feliz. Eu fiquei em silêncio, sentindo aquele aperto bom no peito de novo. Dona Adelaide, a senhora fez um milagre. Eu não fiz nada, só mostrei a verdade. E às vezes é só isso que a gente precisa, da verdade. A gente conversou mais um pouco, depois ele foi. Eu fiquei ali, sentada no banco, olhando a vida passar. Julho de 2025, 7 meses depois. Isabel me ligou, empolgada. Mãe, eu consegui. Conseguiu o quê? Um emprego. Assistente veterinária, numa clínica aqui perto de casa. 2.400 reais por mês. Não é muito, mas é meu. Eu comecei a chorar, de felicidade. Minha filha, parabéns. Mãe, eu vou trabalhar, de verdade. Eu vou acordar cedo, vou pegar ônibus, vou cuidar de cachorro, de gato, de passarinho. E eu vou ganhar meu dinheiro. Meu! Você merece, minha filha. Você merece muito. A gente conversou mais meia hora. Ela contou sobre a clínica, sobre os donos, sobre os bichos que ela já conheceu. Quando eu desliguei, eu olhei para o céu e agradeci por ter tido coragem, por ter feito o que fiz, por não ter ficado calada. Agosto de 2025, 8 meses depois. Ricardo apareceu no meu apartamento, sozinho. Eram 15 horas de um sábado. Dona Adelaide, posso falar com a senhora? Pode. Entra. Ele entrou. Sentou. Parecia nervoso. O que foi? Eu queria te devolver uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Me entregou. Abri. Tinha um cheque. 117 mil. O que é isso? É o valor que eu tirei da senhora, nos últimos anos. Toda vez que a Isabel mandava dinheiro extra para a senhora, eu pressionava ela. Toda vez que a senhora precisava de alguma coisa e a Isabel ajudava, eu fazia cara feia. Eu fui somando. Deu 117 mil reais em 3 anos. Ricardo, eu sei que dinheiro não paga o que eu fiz. Eu sei que não conserta. Mas eu queria devolver. Não porque eu quero que a senhora me perdoe, mas porque é o certo. Eu olhei para o cheque, pensei. Eu não vou aceitar. Dona Adelaide, não vou aceitar para mim, mas vou aceitar para outra coisa. Como assim? Você vai pegar esse cheque, vai depositar numa conta que eu vou te passar. É uma instituição que cuida de idosos abandonados. Você vai doar, em nome da sua família, e todo ano você vai doar 5 mil reais, até você morrer. Ele olhou para mim, os olhos brilhando. Eu vou fazer isso, prometo. Não promete. Faz. Ele sorriu, levantou, me abraçou. Obrigado por não ter desistido da gente. Eu não desisti. Eu só esperei vocês se encontrarem. Novembro de 2025, 11 meses depois daquela ceia. Eu estava em casa quando a campainha tocou.
Eram 18h30. Era todo mundo. Isabel, Ricardo, Roberto, Vera, Lucas, Marina. O que vocês estão fazendo aqui? A gente queria te convidar para uma coisa, Isabel falou. Para quê? Pro Natal. A gente vai fazer a ceia na minha casa. Nada luxuoso, nada exagerado, só a família. E a gente queria que você fosse e que você sentasse na cabeceira. Eu olhei para eles, todos ali, de pé, na porta do meu apartamento pequeno. Eu não sei. Mãe, por favor, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa recomeçar, do jeito certo. Eu olhei para o Roberto, para o Ricardo, para Vera. Eles tinham mudado. Não completamente. Ainda escorregavam às vezes. Ainda eram imperfeitos. Mas eram diferentes. Eram reais. Tá bom, eu vou. Marina gritou de felicidade. Lucas sorriu. Isabel me abraçou. Ricardo acenou. Roberto e Vera agradeceram. Dezembro de 2025. Natal de novo. Dessa vez foi diferente. A mesa era menor. Tinha 6 cadeiras. Não 20. A comida era simples. Peru assado que a Isabel fez. Farofa que a Vera trouxe. Arroz à grega que o Roberto preparou. Salada que o Ricardo montou. Eu sentei na cabeceira, onde eu devia sempre ter sentado. Vó, a senhora vai fazer o brinde? Marina perguntou. Eu? É, você é a mais velha e a mais sábia. Eu olhei para eles, todos me olhando, esperando. Levantei a taça. Água. 2,90 a garrafa no Carrefour. Eu quero brindar ao recomeço, a ter coragem de mudar, a reconhecer os erros, a aprender, a ser gente de verdade. E principalmente, a família. Não a família perfeita, mas a família real. Todo mundo levantou a taça. A família. A gente comeu, conversou, riu. Os meninos contaram sobre a escola. Isabel sobre o trabalho. Ricardo sobre os projetos. Vera sobre o curso. Roberto sobre as aulas. E ninguém falou de dinheiro. Ninguém falou de mansão. Ninguém falou de carro do ano. A gente só foi família. Às 23h, eu fui embora. Eles insistiram para eu dormir lá. Mas eu quis ir pro meu canto. Ricardo me levou, no Uno velho. Dona Adelaide, obrigado por tudo. De nada, Ricardo. Só continua tentando. Eu vou, todo dia. Subi os 3 andares. Entrei no apartamento. Troquei de roupa, deitei, olhei pro teto. E pensei em tudo. Em quanto tempo eu passei invisível. Em quanto tempo eu aceitei migalhas. Em quanto tempo eu me calei. E em como uma ceia de Natal, uma humilhação, 52 chamadas perdidas, mudaram tudo. Não porque eu destruí eles, mas porque eu me encontrei. E no processo, eles se encontraram também. Eu fechei os olhos, tranquila, em paz, porque eu não precisava mais provar nada para ninguém. Eu sabia quem eu era. Delaide Ferreira dos Santos, 80 anos, aposentada. Mora num apartamento pequeno na Vila Mariana. Não tem carro, não tem mansão, não viaja para Miami, mas tem dignidade, tem caráter, tem valor. E isso ninguém tira. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando de onde você está lendo isso. Quero saber que a gente não está sozinha. Que tem gente por aí que também valoriza o que realmente importa. E que sabe que mansão, carro, dinheiro, nada disso vale mais que respeito. Um abraço de quem aprendeu, aos 80 anos, que nunca é tarde para se defender. Fim da história.